E aí, pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Duda Falcão. Hoje eu estou aqui com a minha amiga Cristina Pezel, no canal Odisseia de Literatura Fantástica. E aí, Cristina, tudo bem contigo? Tudo bem? Olá a todos, um prazer estar aqui com o Duda. Muito bom. Bah, que legal. Vamos falar então aí com uma grande escritora de literatura fantástica. A Cristina, ela foi vencedora de uma das categorias do Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, narrativa curta fantasia. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu conto vencedor, né, na antologia que ele participou, né, que foi organizada pela Ana Lúcia Merege, e também assim o que tu acha sobre prêmios literários, eles agregam assim a nossa cultura literária? Muito bom. Então eu vou começar falando do final da pergunta e depois eu falo do conto, né? Beleza. Porque a minha. Bom, eu sou Cristina Pezel, autora de literatura fantástica, assim, sou mais conhecida como escritora de literatura fantástica, mas a minha carreira literária. é, assim, eu tive um lapso muito grande. Eu comecei a escrever quando era adolescente, engavetei tudo. Aí depois fiz milhares de outras coisas, música, me envolvi com outros trabalhos e a escrita ficou parada, né? E retornei isso em 2013. E aí foi que eu comecei a participar de vários concursos literários. Para mim, o concurso literário foi um pontapé inicial muito importante, assim, na minha carreira de escritora. Eu comecei a participar de concursos literários, inclusive de poesia, né? Poesia, contos, é, microcontos, e foram pipocando alguns prêmios em vários concursos no Brasil todo, e aquilo foi me animando. Eu falei, poxa, que legal, é muito bom escrever. E eu comecei a escrever, eu retomei essa coisa de escrita como uma terapia para mim, porque eu estava vivendo uma fase muito difícil da minha vida, em 2013, 2014, com o meu irmão doente, e eu não estava. Eu tinha que ter alguma válvula de escape, então me agarrei na escrita, né? A escrita foi a minha válvula de escape. Pô, Mas eu só escrevi. a escrita é uma coisa tão individual que tem mesmo isso, né? A gente entra, né? Uma coisa bem do nosso interior, né? A gente pensar nas coisas, né? Pensar na nossa vida, na existência, como a gente se relaciona com os outros no mundo. Acho que a escrita realmente tem essa coisa assim de É, terapêutica também para o escritor, né? De terapêutica. autoconhecimento. E às vezes nem tão diretamente, porque assim, as coisas que eu escrevia nem tinham a ver com a situação que eu estava vivendo. Engraçado isso, né? Uhum. Porque eu poderia escrever sobre o que eu estava vivendo, mas não, eu fui para o lado oposto, assim. Eu comecei a criar coisas fantasiosas e comecei a criar contos de humor e assim, contos mais urbanos, mas não nada que falasse do que eu estava vivendo, mas era a minha maneira de, sei lá, de lidar com isso. É, e aí eu fui prosseguindo dessa forma e me animei, assim, aquilo preencheu minha vida. Eu acho que chegou no momento certo, né? Passei por essa fase, mas eu continuei imbuída nessa missão de continuar escrevendo e tudo mais, né? E sempre gostei muito de literatura fantástica, né? E aí foi que eu comecei a escrever o romance O Mundo de Equatória, que inicialmente era um volume único, né? E, e depois acabou crescendo, a gente dividiu em dois volumes, mas eu vou falar dele daqui a pouco. A gente está falando de concursos literários. Então, concurso literário, assim, faz parte da minha essência de escritora. Eu sempre gostei muito de participar de concursos, né? E, e depois, assim, que eu publiquei livros, o outro livro que eu publiquei também, o Mistério da Trave, que é um infanto-juvenil, ele também foi por meio de um concurso, porque a editora Bambolê fez uma chamada, fez uma espécie de concurso, eu mandei a minha obra e a obra foi selecionada. Então, eu adoro concurso literário, amo, acho um barato, é muito bom, é uma forma de divulgar novos autores e de dar oportunidade, né, para novos autores e até para a gente se motivar, falar, poxa, legal, eu acho que eu estou no caminho certo, né? Aquilo que eu escrevi foi do agrado, né, do júri, foi legal. Então, eu amo concursos literários. E a primeira parte da pergunta, que eu já Era esqueci, sobre o teu obviamente, conto sobre o vencedor. conto. Eu esqueci porque o doente é danado, né? Os doentes ficam confundindo a gente. Então, o conto vencedor foi um conto da antologia Duendes, da editora Draco, que é uma antologia com uma proposta, assim, é, de contar histórias sobre duendes da,
das mais diversas partes do mundo, mas com um enfoque mais sombrio, né, mais dark e tudo mais, que não é o meu enfoque normal de escritora, né, porque eu sempre fui bem mais para uma literatura fantástica mais leve, mais light e tal. Eu falei, caramba, eu vou ter que escrever uma coisa bem tensa e sombria para poder participar, né, da seleção. Como é que eu vou fazer? Será que eu consigo? Eu fui meio lutando contra mim mesma, mas acabei começando a escrever e fui escrevendo muito contra a vontade do que eu gosto de escrever, no sentido de que aquilo que eu estava escrevendo estava até me agredindo um pouco, sabe? Por ser muito sombrio, por ser muito funesto. Mas no final eu gostei do que eu escrevi, mas ao mesmo tempo não gostei também, porque aquilo me agredia, sabe? Mas Porque eu conto. é um desafio a gente escrever, sair um pouco daquele gênero que a gente está mais acostumado, o tipo de história que a gente curte mais escrever, né? Desestabiliza aquele campo que a gente está mais seguro de caminhar, né? Eu acho também isso interessante, né? É um desafio fazer coisas diferentes, né? É. E esse conto teve tudo a ver, porque foi um tapa assim no meu rosto, porque até hoje eu estou muito feliz de ter escrito ele, mas eu até já falei em outras, outros vídeos, né, do YouTube, eu já falei assim, eu quase me arrependo de ter escrito ele, por causa do final dele. O final é muito chocante. Mas ao mesmo tempo amo aquele final, porque é um final que cumpriu um propósito que eu tinha no conto, que é fazer o leitor ficar em dúvida se aquele era mesmo o final, a ponto do leitor ter que voltar e reler as últimas 2 páginas para ter certeza se o final é aquele mesmo. E eu acho que, assim, eu posso apostar que 90% dos leitores fazem isso, assim, que não acreditam. Não, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. O cara volta lá, caraca, é isso mesmo. Então, aqui, eu estou instigando a curiosidade de todo mundo para para comprar o livro Duendes, que é uma seleção de contos muito, muito legal, Mas e para isso, conhecer o conto de Jeremy Davis. instigar o leitor também faz parte do trabalho, né, do escritor, né, de fazer com que o leitor vá até o final, ele, pô, ficar com aquela dúvida, deixa eu voltar um pouquinho, vamos ver se o escritor realmente ele fez todos os passos completos dessa história e está lá, né. Isso é bem É, legal, uma investigação do leitor, né, eu acho isso bem não é? legal. Não é legal quando você deixa uma coisa assim meio oculta, e aí É, o leitor acha assim, ih, não, mas tem um furo aqui, o cara esqueceu de falar isso aqui, aí o cara volta, ih, não, ele falou, eu que não percebi. é bem É por legal. aí. Bom, mas aproveitando que você já estava falando do mundo de Equatorium, fala um pouquinho para nós. Já tem, pelo que eu vi, né, que eu sei, tem 2 volumes. Fala aí para nós como é que é o primeiro volume, como é que é o segundo volume. Tem É, personagens que se repetem, não tem? Como é que é esse mundo é, aí? é o seguinte, era um volume único inicialmente, né? E aí quer dizer, era um volume único que eu lancei inicialmente independente, eu fiz uma tiragem pequena, e quando a editora Mundo Uno pegou o livro para editar, foram 6 a 8 meses de trabalho, né, em cima da história. Então eu acrescentei vários capítulos na história. Aí ficou um volume muito gordo, né, para ser lançado assim de uma tacada só. Uma escritora muito assim desconhecida. Então a gente optou por dividir. Na verdade, é uma história só dividida em 2 volumes. Então os personagens começam no volume 1, como crianças vão crescendo, aí na juventude já muda para o volume 2 e a história se encerra, né? Eu acho que foi muito bem aceito aqui na Odisseia quando tu veio, né? Eu me lembro que tu curtiu o evento, teve vários leitores lá procurando teu livro, né? E tem escolas, né, que também que Uhum. trabalham esses livros com jovens, né, do ensino médio, né? Porque é um livro que pode ser lido a partir de 13, 14 anos até Uhum. o adulto, né? Mas é uma fantasia light, ela não é pesada, ela não tem violência de cai tripa, cortar a barriga, sair tripa. É, não tem espada, não tem. É uma coisa muito mais assim de magia, de uma mitologia própria do mundo. É uma fantasia mais leve, né? Digamos assim. Legal. E para ti, dentro desse conceito de universo
que está dentro do universo de literatura fantástica, para ti, o que tu considera que é literatura fantástica? O que precisa um conto, um romance ter para, né, entrar dentro desse gênero literário? É até difícil assim definir, né? Se a gente usar um termo assim mais amplo, né? Ficção especulativa, né? Fantástica, é você especular como é que poderia ser, né? E eu assim costumo pensar que, pelo menos assim, como escritora, me parece às vezes que o mundo não é suficiente do jeito que ele é, sabe? A gente precisa inventar coisas novas sobre esse mundo que a gente vive, ou novas formas de ver, ou especular o tempo todo como poderia ser alguma coisa. Então eu vejo muito nessa linha. Eu amo literatura fantástica, não me vejo assim escrevendo uma coisa muito fora dessa linha da fantasia ou da ficção especulativa. Escrevo também alguma coisa de ficção científica, né, contos e tal, mas é a minha seara, né? Eu gosto muito. E já falando, já que tu falou em ficção científica também, né, em outros trabalhos, tem alguma novidade vindo aí para esse ano de 2021? Tem, tem na verdade coisinhas que estavam assim preparadas para acontecer em 2020, só que caramba, essa pandemia atropelou todo mundo, então eu Foi. preferi dar uma segurada para poder lançar em 2021. Só que assim, a perspectiva em 2021 também não está muito assim de que logo, logo vai ter evento literário. Eu acho que ainda vai demorar alguns meses para poder ter eventos literários e tudo mais. Então, eu realmente, os lançamentos que eu pretendia fazer em evento literário, eu, eu talvez antecipe um pouco e depois a gente faz um novo lançamento no evento, não sei. Mas o que tem de novidade é o seguinte, são os audiolivros do Mundo de Quatória, que é, a gente eu produzi com um narrador, que é um ator chamado Rafael Sanches. Acho que ficou linda a narração dele, ficou perfeita assim para a obra. E tá um audiolivro muito interessante, porque eu adquiri direitos de várias músicas, assim, com a temática mais medieval e tudo mais. Então, tem música no livro, tá, tá muito gostoso o audiolivro, tá bem legal. E a gente lançou os 2 volumes já, então tá nas plataformas de audiolivros mais conhecidas. Na YouBook está em vias de entrar por uma questão contratual, mas já está em vias de entrar, mas está na Toca Livros, está na Storytel, está na Audible. Em várias plataformas você já encontra o audiolivro do Mundo de Quatória. Está bem bonito. Pô, legal, Bom, audiolivro é ótimo, né? Que bom que tu pôde já, é, né, a investir gente nisso, né, entrar nesse campo. Eu acho que é um campo que ainda precisa ser mais explorado, né? Você sabe que o nicho da literatura fantástica ainda não comprou muito a ideia do audiolivro, né? O audiolivro ele tá fazendo muito sucesso em outros gêneros e, por exemplo, livros de autoajuda, livros mais espirituais ou sobre carreiras, desenvolvimento profissional. Isso aí, audiolivro está funcionando muito bem. Na ficção, na ficção fantástica especificamente, no Brasil está bem assim. A gente precisa desenvolver esse mercado, divulgar, desenvolver. Então, quem está lançando o audiolivro de fantasia, cara, tem que começar a fazer um esforço muito grande para divulgar. Eu ainda não divulguei em peso, porque eu estou esperando entrar na YouBook, que é a plataforma grande, para poder fazer a divulgação em massa, porque aí qualquer pessoa em qualquer plataforma vai conseguir ver, porque não adianta eu fazer a divulgação e o cara é assinante da YouBook vai lá e não tem. Aí eu perdi o cliente, né? Não, Então com estou certeza. esperando entrar em todas para poder fazer a divulgação Tem que ter em massa. um poder de investimento, né, uma estratégia correta para investir, né, na E você vê divulgação. que nos Estados Unidos e na Europa, a ficção fantástica vende bem em audiolivro. O Uhum. pessoal procura muito, assim, as estatísticas, a gente acompanha relatórios de vendas. Cara, no top 10 sempre tem uns 3 ou 4 de fantasia ou de terror, alguma coisa assim. E aqui no Brasil, não. Infelizmente, nós temos que construir isso. Então, escritores que estão aqui assistindo o vídeo, vamos fazer um esforço especial para
esse meio, né, o audiolivro, Uhum. É, se disseminar bem na um literatura segmento fantástica. bem importante, com certeza. E Agora, outros projetos, assim, você perguntou os projetos que estavam. uhum. Na pandemia, eu escrevi muitos contos de suspense e terror. Olha que coisa. Não é nem muito meu gênero, mas, assim, é interessante porque antes de Jeremie, que tem essa pegadinha de coisa sombria, de meio de dark, de terror, antes disso, eu já tinha ganhado um prêmio com um conto que era de terror também, de suspense e terror, lá no em 2015, sei lá, que é o Amolador de Facas. Olha que título sugestivo. E, e aí eu falei, agora eu vou escrever na pandemia, eu vou escrever um monte de conto de terror e suspense. Ah, que bom! Aí Eu recebi para Multiverso Pulp aí um dos teus contos e aprovei ele para o Investigadores do Sobrenatural. Então ele tem, né? acabou que Tem não uma foi pegada aí de terror, fantástico, bem legal, gostei um muito. deles, foi um deles, desses que eu escrevi nessa leva da pandemia. E aí esse ano talvez eu lance eles numa coletânea, vou ver como é que tá isso. E por último, assim, o último projeto que está no forno para sair, mas eu não vou poder dar muitos detalhes porque envolve outros escritores também, mas é uma Uhum. coletânea muito legal, com alguns contos que, na verdade, eles estão todos conectados, tem várias referências cruzadas entre um conto e outro, são contos que podem ser lidos de forma independente, mas todos estão conectados e vão convergir para um conto final. É uma coletânea que vai ficar muito bacana, com autores muito legais, vocês vão gostar muito quando quem acompanha minhas redes sociais, a gente vai divulgar isso aí. E espero lançar no primeiro semestre ainda, uma coletânea que vai ter versão impressa, né? E vai ter e-book também, e estou pensando também em fazer em audiolivro. Oh, maravilha! Bom, Cristina, chegamos aí ao final do nosso bate-papo. Eu te agradeço muito por ter aceitado conversar um pouquinho comigo. E não sei se você quer deixar mais algum recadinho para o pessoal. Não, eu já falei demais, né? Me empolguei aqui. Eu Não, tá agradeço ótimo. a oportunidade e muito obrigada, porque eu adoro poder falar, né, dos trabalhos e falar de literatura e falar também sobre como é que tudo começou. É muito bom a gente resgatar isso. Obrigada pelo convite. Ah, muito legal. Valeu, Cristina. Muito obrigado. Obrigado, pessoal, por acompanharem aí o canal. E até breve. Um abração.